Olá, galerinha, estamos aqui para mais uma videoaula, tá? Agora, resumão do capítulo 2, vou pontuar os principais tópicos para que vocês venham fazer a atividade, tá bom? Então, sistema solar, vamos lá? Primeiro ponto, vou falar sistema solar. Ele é formado por 8 planetas, né, que orbitam ao redor do Sol, e esse fato de orbitar ao redor do Sol se dá devido à atração que o Sol exerce nesses planetas, tá? Força gravitacional, ok? Outro ponto, o Sol, ele é uma estrela, tá? Já sabendo que ele é uma estrela, já sabemos também que ele tem uma forma esférica, que ele possui altas temperaturas, né? Porque nós já vimos o conceito de estrela no vídeo anterior, capítulo 1. Mas o que eu quero mencionar aqui nesse capítulo a respeito do Sol é que ele tem um ciclo de vida, tá? Que vocês podem observar na página 287, ok? Onde você vai ver desde o nascimento até ele se transformando numa nebulosa planetária, que é o tempo de vida dele acabando, ok? Então, todo o ciclo do Sol você pode acompanhar nessa página 287, tá bom? Ele nasceu em cerca de 4 bilhões de anos, né? E também, segundo o que está aqui nesse capítulo, você pode observar que ele tem cerca ainda de 5 bilhões de anos pela frente, né? Porque ele dispõe de hidrogênio para viver, né? Vamos dizer assim, por mais 5 bilhões de anos, tá? Além disso, também, nesse capítulo, ele cita alguns conceitos que eu vou citar aqui para vocês, tá bom? Para que vocês possam fazer lá na atividade. O primeiro conceito é número atômico. O que seria número atômico? Número atômico é o mesmo que o número de prótons de um elemento químico, tá? E o número de prótons é uma propriedade essencial que caracteriza esse elemento, tá bom? Então, o número atômico é o número de prótons. Outro conceito que tem aí é de elemento químico. O que seria elemento químico? Elemento químico é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico, tá bom? Conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Outro conceito que tem também, vocês podem citar, é o número de massa, tá? Número de massa, o que seria? O número de massa é a soma do número de prótons mais o número de nêutrons de um elemento. Aí você, somando os dois, você obtém o número de massa desse elemento químico, ok? 3 definições também que eu quero deixar aqui, que eu quero mencionar, é a definição, primeiro, de isótopo, tá? O que seria um isótopo? É um elemento que apresenta o mesmo número de prótons. Então, isótopos, elementos que apresentam o mesmo número de prótons, são denominados de isótopos. Isóbaros, tá? São elementos que apresentam o mesmo número de massa, tá? E isótonos, que são elementos que apresentam o mesmo número de nêutrons, tá? Viu que difere um pouquinho, né? Um é de prótons, o outro é de massa e o outro de nêutrons, ok? Tem mais 2 conceitos também que eu quero, que eles são parecidos no nome, mas na definição um pouquinho diferente, que é o conceito de fusão nuclear. O que seria a fusão nuclear? Nós sabemos que um átomo ele é formado por um núcleo e pela sua eletrosfera. Quando esse núcleo ele é alterado, o núcleo desse átomo ele é alterado, ele libera uma grande quantidade de energia. E quando ele libera essa quantidade de energia, ocorre uma reação, que é a reação chamada de fusão nuclear, tá? Então, o que seria a fusão nuclear? Tá? É quando ocorre uma reação no núcleo de um átomo e ele é alterado e libera, né, grande quantidade de energia. Aí chamamos de fusão nuclear. E o outro conceito que tem um nome parecido, porém com definição diferente, é parecido, não é igual, tá bom? É de fissão nuclear. Um pouquinho, é só parecido, tá? Então, fissão nuclear. O que seria a fissão nuclear? A fissão, ela é a divisão do núcleo atômico. Então, esse núcleo ele se divide em partes menores. Isso é chamado de fissão nuclear, ok? Então, esses 2 conceitos aí parecidos, tá? Mas com definições bem diferentes, bem distintas. Vamos lá, satélites naturais agora, ok? O que são satélites naturais? São corpos celestes que estão ligados, tá, ao planeta. Eles estão ligados a um planeta pela força da gravidade, tá? Então, eles giram ao redor do planeta, tá? E estão ali, por quê? Devido à força da gravidade, essa atração exercida,
pelo planeta, ok? O nosso sistema solar, tá? É a Lua, ok? Mais uma definição para vocês. Cometas. O que seriam cometas? Cometas são astros, tá? Formados basicamente por rochas, gelo e poeira, ok? Então a formação deles se dá por rochas, gelo e poeira. E as dimensões dos cometas, eles são variadas, tá? Outro item são os asteroides. O que seriam asteroides? São corpos rochosos, olha a diferença. Um é rocha, gelo e poeira. Já o asteroide é diferente, corpos rochosos, tá? Com formatos irregulares e tamanhos variados, ok? E por último, para a gente fechar aqui, mais um item citado nesse capítulo é a estrela cadente, tá? Estrela cadente é um nome popular, tá? Nome que as pessoas deram aos meteoros, tá? O que seriam os meteoros? Meteoros são fragmentos rochosos, tá? Fragmentos de rocha, que quando eles entram na atmosfera terrestre, eles produzem um efeito luminoso, por isso chamados de estrelas cadentes, porque efeito luminoso fica todo iluminado, né? As pessoas pensam que são estrelas que estão caindo, mas na realidade são meteoros, tá? Que quando entram na nossa atmosfera, eles produzem esse efeito luminoso, tá? E aí ficaram popularmente conhecidos como estrelas cadentes, ok? Espero que tenha ajudado, tá? Cada item que eu pontuei, você agora vai pegar esses itens e vai elaborar melhor dentro do seu resumo, ok? Fica com Deus e até a próxima aula.